Fala pessoal, olha só, aqui é o Apóstolo Eric, nós estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast. E hoje, né, um momento, eu acho que uma oportunidade tão especial. Eu estou aqui com a nossa amiga Kelly, que congrega conosco aqui na Seara de Deus, mas ela tem, por incrível que pareça, um papel tão relevante para nós, queridos, aqui, que eu brinco, eu falo que quando ela está no altar, eu chego a chorar de emoção e de alegria de ver o que ela faz, o papel que ela traz para nós. Mas antes, né, quem sou eu para poder tirar o mérito e a honra dela, né? Eu quero que ela se apresente, que ela faça suas honras, por favor, fale um pouquinho quem é você, qual é o seu papel hoje dentro da igreja, deixe que você fale agora. Bom dia, pessoal. Então, eu sou intérprete, tradutora de Libras, e nós criamos aqui na Seara a acessibilidade em Libras. Hoje, meu papel é de estar trazendo a comunicação, fazendo a ponte entre os ouvintes e os surdos. E nós estamos trabalhando com a acessibilidade com Libras e trazendo para todo mundo a entendimento da palavra de Deus. Ótimo. E é legal, pessoal, porque assim, eu até estava essa semana no meu gabinete com a Kelly e ela contou alguns testemunhos, trouxe a história dela de vida, né? Primeiro, assim, ela tem um filho, né? Que eu acho que foi ele uma das pessoas que te estimulou, né? Sim. Hoje a ser essa pessoa fluente nas Libras. Fala um pouquinho do seu testemunho. E eu lembro que você me disse algo muito relevante da necessidade, da demanda que te fez estar nessa condição hoje. Sim, então, eu quis levar os meninos para a igreja, contratei um intérprete e levei o carro cheio de pessoas surdas para estar participando do culto. Aí chega no culto, o intérprete não foi. E eu só sabia falar oi, bom dia, boa tarde. E eles esperando, então eles precisavam saber da pregação. Eu fui lá no fundo, dei aquela chorada, né? E falei, Deus me ajuda. Choradinha básica. Básica. E voltei e falei, o intérprete chegou, era eu. Era você. E não sabia. Não sabia como Uau. que eu iria. E eu pensei, então eu vou tentar conduzir. Espírito Santo, me conduz agora. E a partir daquele momento eu vi a necessidade que eu teria e a responsabilidade que estava nas minhas mãos de levar essa comunicação. E foi dando certo. Que Foi legal. dando certo. Seu filho, hoje, ele é surdo? Sim. É surdo e mudo. Eu quero que você me ajude nisso agora, Kelly. Eu sei que existe uma dúvida, acho que existe uma falta do entendimento da boa parte hoje da sociedade em relação a isso. E eu não nego, eu sou réu, confesso mesmo. Eu sou um daqueles que um dia você até falou, Eric, não é assim, cuidado. Vamos, porque nem todo mundo que é surdo é mudo, ou nem todo mundo que é mudo é surdo, Sim, né? isso mesmo. Explica isso pra nós, vamos lá. Mas olha, antes de você falar, traga essa clareza. Eu quero que as pessoas possam entender isso, e não só entender, que elas possam, sim, se posicionar diante de uma verdade. Sim, sim. Então, a terminologia correta hoje é surdo. As pessoas têm um pouco de medo de falar, mas eu estou falando que ele é surdo, eu vou ofender. Não, você não vai, porque a condição dessa pessoa é de surdez. Ele é surdo, então ele não é um deficiente. Deficiente é quando a pessoa tem audição, falha, né? No caso, o surdo, ele é tratado como surdo mesmo. Um erro que também as pessoas cometem é chamar de surdo-mudo. Surdo-mudo já é um termo que não se usa mais, já se usou. Por quê? Porque nem todo surdo, ele é mudo. Às vezes a pessoa é surda e não desenvolveu, né, o órgão fonador, e aí ele não consegue falar com voz, mas ele fala em libras. Então nós estamos sendo preconceituosos quando nós chamamos um surdo que sinaliza de mudo. Na verdade, ele fala, não Libras, por mesmo. vocais, mas por Sim. sinais. Sim, então o termo correto é surdo. Quando a pessoa é ouvinte, então não precisa chamar ela também de mudo. Então nós vamos chamar o nome da pessoa. Mas quando a gente se depara com uma situação de alguém que precisa de libras para se comunicar, ele é surdo. Legal. E ontem eu estava com uma pessoa e ela estava escrevendo um post no Instagram para uma empresa, para que eles estavam gerando uma oportunidade, um tempo ali de acesso para... E ela escreveu deficiente. E assim, a pergunta é, eu considero essas pessoas como deficientes ou não? Não, eles não são deficientes. Né? Como eu disse, como eles não têm um problema no ouvido, eles têm realmente a falta da audição, eles são surdos. Entendi. Mas existe uma pessoa que pode ser deficiente, ele ouve metade. Então, ele é deficiente. Então, a deficiência seria uma... Como é que eu posso falar?
uma falha mecânica, talvez. É uma falha, um problema mesmo biológico daquela pessoa, né? Nós falamos uma pessoa que é cadeirante, ele é deficiente motor. Então ele a tem uma pessoa que deficiência. nasce surda, ela não é um deficiente. Ele não é deficiente, não ela é surda. Na lei, ele não é um deficiente, ele é surdo. Entendi. Isso aí é importante de saber, né, Kelly? Porque sim. talvez a gente está tratando as pessoas com a forma errada. Exatamente. E tratando como deficiente, nós acabamos de não acreditar na capacidade daquela pessoa. Que são muito capazes. Exatamente. Eles estão percebendo todo o ambiente, eles estão percebendo toda a necessidade que eles têm. Nós, às vezes, não entendemos eles, mas eles muitas vezes estão nos entendendo porque eles fazem leitura labial, eles conseguem perceber nossas expressões. Então, às vezes, a pessoa chega surda, ela só precisa de alguém que faça a comunicação correta com ela. Porque, no mais, ele tem todo o cognitivo como nós. Beleza, legal. E agora vamos inverter os papéis aqui, porque você está falando, está passando um filme aqui na minha cabeça. E, Kelly, para eles, na condição deles, como se a gente estivesse hoje na posição deles hoje, do surdo ou do mudo, como que eles vê essa... Como que eles conseguem ver? Como você tem um filho que é surdo, né? Sim. Como que, tipo, na posição deles, como que eles lidam com essa situação hoje? Eles se sentem discriminados? Ou existe um grupo que sim, outros que são bem resolvidos? Como é que é isso? Por que eu tô te perguntando isso? Porque, assim, um exemplo, né? Eu ainda quero entrar nesse assunto, mas ainda tô deixando, quero mais trocar uma ideia primeiro. Porque, às vezes... a gente mesmo, ou eles mesmos, gera esse preconceito dentro de uma situação, de uma realidade. E nós, como igreja, hoje, nós não queremos gerar esse preconceito, mas às vezes no intuito de não gerar o preconceito, a gente gera o preconceito, às vezes, por falas, por formas de conduzir. Você mesmo já me apresentou um dia uma surda, né? Sim. E aí, assim, ótimo. Cara, e aí? O que eu faço? Sim. Entendeu? Então... os surdos, eles se sentem discriminados, sim. Por quê? Quando nós chegamos com um surdo para apresentar, as pessoas ainda têm uma mania, ao invés de cumprimentar o surdo, eles falam comigo, enquanto intérprete. A ponte. Né? Acaba falando comigo e eu falo, pode falar com ela. Ela não está te ouvindo, mas ela está vendo você. Então, quando o surdo está falando, ele está falando com você. Eu sou somente a ponte, então você pode olhar para ela e eu vou estar falando com você. Uhum. Você vai estar falando para ela e eu vou estar traduzindo para ela, mas a sua comunicação não é comigo, é com ela. Então, o surdo acaba se sentindo excluído nesse ambiente. Por quê? Porque nós temos o hábito de falar só com quem fala mesmo, com quem está soltando a voz. Então, a gente acaba, às vezes, estamos ali do lado dele e olhando para outra pessoa. E aí, a gente acaba deixando mesmo eles um pouquinho excluídos. Nós falamos que o surdo é estrangeiro no próprio país. Meu porque Deus. é língua brasileira de sinais. E ele é estrangeiro no país dele. Meu Deus. E aí, Kelly, hoje, como igreja, vamos falar agora, vamos olhar para esse lado agora. Nós, como igrejas, qual seria a nossa responsabilidade hoje? Porque a gente fala muito de igrejas inclusivas, né? Sim. Mas essa palavra, ao mesmo tempo que ela é muito, muito aceitável, ao mesmo tempo ela já está ficando um pouco comprometida. Concorda comigo? Sim, concordo. Porque as pessoas estão usando da inclusividade, da igreja inclusive, para poder dar algumas liberdades excessivas, não falando desse grupo de pessoas, mas em diversas outras situações. Como que a gente hoje, como igreja, porque aí eu vou fazer essa pergunta para você, porque para nós hoje, como igreja, que vive numa realidade onde falamos, onde ouvimos, onde temos o ir e vir, o acesso verbal, visual, né, auditivo das pessoas, ou seja, os sentidos estão ali todos funcionando, nós, né, para nós está tudo certo, essa é a nossa realidade, esse é o nosso mundo, mas para eles não é. Sim, né, como você mesmo disse. Então, nós como igreja hoje, né, porque a função até desse podcast, desse AraCast, é justamente isso, é trazer esse senso de responsabilidade, não só para a Seara, para a comunidade da Seara de Deus, mas também para outras comunidades. Sim. Nós como igreja, o que pode ser feito? Então, a igreja tem que despertar para o ídolo do Senhor. Porque eles são povos que precisam ser alcançados. Além da acessibilidade, nós acabamos falhando de não ir atrás dessas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisam sentir e perceber a mudança que o Espírito Santo pode fazer na vida dela. Então, nós precisamos ir. Se não tiver quem vá, como ouvirão? Não é isso? Então, o que acontece? Nós, enquanto igreja, precisamos acordar para entender o quão importante é
fazer missão dentro do nosso próprio país. Uau. Às vezes a gente quer ir embora, quer ir para a África, e a gente não percebeu que nós temos um celeiro de pessoas que precisam de nós aqui, que são surdos, eles estão aqui. Sim. E são vidas. E são vidas, nós precisamos alcançar essas vidas. Então, a partir desse norte da igreja, acordar, mas é só acessibilidade? Não. São vidas. Independente do nome ser, porque é uma igreja, inclusive, é uma igreja que vai atrás das vidas, independente de quem seja. Eu acho que até o termo inclusivo, eu acho que pode a gente, não sei, me corrige aí, por favor. Sim. De repente a gente tirar esse termo inclusividade, porque na verdade eu acho que deveria ser algo tão normal para nós, sim, que a gente não deveria nem se considerar, porque haveria de, como você disse, né, o id, né, como ouvirão se não há quem pregue. Sim. Então, só que a linguagem deles é de gestos. Exatamente. Então, eu acho que a igreja, ela, por responsabilidade, deveria ter, né, esse público, os surdos, sim, e aqueles que podem transmitir também, porque eles não só sentem, eles não só entendem que é através dos sinais, mas através de vibração, sim, de ondas sonoras. Sim. Sim, e eu acredito então que nós deveríamos deixar a inclusão, porque todos nós somos incluídos, né? Estamos, sim, incluídos inseridos dentro da igreja. O que nós usamos, então, na igreja? A acessibilidade em Libras. Esse é um nome melhor. Perfeito. É uma igreja com acessibilidade em Libras. Tá aí, pessoal. Olha, vou te cortar, Kelly. Okay. Tá aí. Olha aí. Então, eu acho que talvez a substituição da palavra inclusiva, sim, por uma igreja com acessibilidade em Libras, né? Eu acho que esse é o caminho. Nossa, meu Deus, cheguei a arrepiar aqui, ó. Porque eu acho que esse é o caminho, essa é a palavra. É. Entende? Para quê? Para que a gente possa, sim, se tornar receptivos. Eu acho que a palavra é essa. Receber elas da mesma forma que a gente recebe o ouvinte, né? Aquele que ouve recebe aquele que também, né, tem o direito do ir e vir, que a Constituição deixa isso bem claro para os surdos também, né? Então, assim, Kelly, eu não sei se você terminou o que você estava falando, mas vai concluir, porque a cabeça tá mil aqui já, meu Deus. Mas é isso mesmo. A nossa função aqui é trazer para a igreja entender que essa acessibilidade em Libras, ela foi gerada no altar agora, mas ela precisa se espalhar pela igreja. Sim. É algo que nós precisamos receber essas pessoas com um bom dia em Libras. Nós precisamos saber organizar onde eles vão sentar, mostrar onde eles vão tomar uma água e que as pessoas comecem a interagir com esse assunto mesmo, de uma forma muito natural. Daqui a pouco vai estar todo mundo falando oi, bom dia, a paz. Pelo menos o básico, né? O básico, bem natural. E os surdos vão sentir, gente, eu estou em casa. Ah, legal. Eu estou em casa. Ótimo. E aí, assim, hoje o número de pessoas que têm a habilidade de Libras são muito pouco, né, Kelly? Sim. Nós temos ainda, a Libras, ela é uma língua que já está em ascensão há um tempo, mas precisa as pessoas despertarem. Ainda tem assim, a gama de pessoas que estão disponíveis a atuar na área, né, com propriedade, ainda é bem reduzido. Pois é, e aí a gente pode olhar e perceber que às vezes a gente olha para um público, né, como você disse, às vezes a gente está ali, tem África, vamos alcançar a África, mas eu sempre brinco, na verdade eu brinco, mas eu falo sério, né? Eu falo que nós temos Áfricas aqui dentro, né, dentro da nossa cidade, que a gente já poderia estar trabalhando, mas às vezes as pessoas olham de uma forma que tem que ser para lá. Eu acho que missões é missões, né? Acho que tem que ser muito bem tocado, mas também nós temos missões como essa aqui, sim, locais, que sim, é alcançar os surdos, sim, alcançar essas pessoas que às vezes elas estão carentes do evangelho. Sim. Agora, Kelly, vamos lá. A Seara, graças a Deus, ela despertou para isso, graças à vossa pessoa, né? E só que a gente percebeu também uma limitação na questão do acesso a essas pessoas, entende? Tipo assim, como que a igreja ela vai alcançar esse público? Porque não é só colocar uma tradutora de Libras lá no altar, traduzindo aquilo que está sendo ministrado, mas como que a gente vai alcançar essas vidas? Como que nós vamos chegar até essas pessoas? Você tem uma ideia de um caminho para as outras igrejas poderem fazer isso? Então, eu, analisando toda a situação, eu tenho assim, um pensamento, uma ideia de que a igreja toda precisa se envolver. Nós precisamos, enquanto eu traduzo, se precisa fazer uma oração, como que a pessoa vai chegar lá? Eu não posso descer. E
outras pessoas também está disposta a estar traduzindo para essas pessoas. Então, nós deveríamos investir em cursos, nós deveríamos investir em palestras, em conhecimentos, em trazer o surdo aqui e as pessoas se interessarem mesmo por eles. Então, assim, são pessoas que precisam ser cuidadas por toda a igreja, não só por um tradutor que vai estar lá em cima. Sim, é verdade. Né? É verdade. E aí, como que eu acesso essas pessoas? Aonde que elas estão, Kelly? Tá. Os surdos, eles têm a comunidade, né, que é a Associação de Surdos. E hoje nós temos a internet, né, o Instagram. Para você ter uma ideia, eu já te disse, como o Diogo está lá no Rio Grande do Sul, meu filho, ele assiste aos cultos lá no Rio Grande do Sul. Uau. E os amigos lá em Santa Catarina, que é em Florianópolis. Então, ele viu o link e o pessoal tem assistido. A gente tem domingo que nós estamos assistindo mais fora do que aqui. Né? O pessoal envia. Então, eles estão na Associação de Surdos, eles estão aí pela internet, né? Na escola onde eu trabalho. Então, assim, eu tenho acesso a eles por trabalhar com eles mesmo na escola. Então, a gente consegue ter esse contato com eles aqui. Que legal. Olha só, pessoal, recentemente a gente esteve, né, fazendo uma visita à associação e foi um tempo muito bom aqui com a diretoria. A gente até propôs, né, um café da manhã para eles. Nós vamos fazer esse café da manhã. Então, eu acredito, Kelly, né, eu acredito que assim, nós como igreja, a gente tem um papel fundamental, um papel relevante. E esse papel justamente levar a esse grupo de pessoas, a esse nicho, né, de filhos de Deus, de pessoas, os surdos, né, e essa possibilidade deles ter da mesma opção que a gente tem, da mesma oportunidade que a gente tem de receber dessa instrução, dessa palavra. Então, assim, eu, como Éric, como ministro desse evangelho, dessa igreja, eu quero sugerir. E, assim, um dos intuitos desse podcast é justamente isso, para a gente não tirar os olhos. Sim. Não tirar os olhos desse grupo de pessoas. Porque da mesma forma que um dia eu fui alcançada, a Kelly foi alcançada, né, todo mundo que está hoje envolvido foi alcançado, né, por uma palavra. Sim. Que a gente entende que o que chega primeiro é a palavra. Sim, né? Essas pessoas também são merecedoras de ouvir, de receber, né, e de ser visto como filhos de Deus, que vai ser dado através de uma palavra. Então, não é porque eles não falam, talvez não tenha gesticulação ou não ouve, não gesticulação, né? O vocal, o verbal, e não ouve, não quer dizer que eles não têm o direito e o privilégio também de receber dessa palavra. Pelo menos é o que eu penso, né? Eu lembro até recentemente que você estava lá no altar ministrando e chegou uma menininha, né, uma mocinha, eu acho que é convite seu. Sim. E na hora que ela sentou lá na frente, meu Deus, eu chorava de soluçar, eu baixei a cabeça e aquilo mexeu muito comigo. É como se parece que uma janela do céu tivesse sido aberta naquele momento e eu falava, cara, é isso. Parece que tá Deus confirmando aquele propósito. E foi muito emocionante que ela já entrou louvando. Então, assim, eu que estou acostumada, fiquei emocionada lá. Meu Quando Deus. eu louvava, eu olhava, ela louvava também. Ela muito feliz por eu estar fazendo isso. E ela ficou muito encantada, porque a igreja a abraçou na saída, sabe? Cumprimentaram ela. E, assim, ela se sentiu acolhida da mesma forma que a gente se sente. Pronto. Eles também têm toda essa percepção, têm todo esse carinho, né? Foi muito bacana mesmo. É isso mesmo. Kelly, alguma observação que a gente não disse aqui, que precisa ser dito para a comunidade mesmo, para as pessoas às vezes se posicionar, se atentar talvez em relação aos surdos. Vamos supor se chegar algum surdo em uma comunidade, uma igreja, como que essa igreja deve tratá-lo? Porque por mais que às vezes não tenha libras, né, a gente tem que ter uma forma de atentar. Talvez ensine um sinal aí agora. É sério mesmo, tipo, você falou 3 sinais aí, me ajuda aí. Quais foram que ela disse? Oi. Oi. Bom dia. Qual que é bom dia? Bom dia. E a paz, né? A paz, ó. Tem que fazer assim, certinho. Os dois, a paz. A paz. Olha aí, pessoal. Como é que é? Vamos de novo. Então, vamos de novo. Oi. O dedo tem que ser assim, certinho. Tem que ser assim, certinho, ó. Oi. Bom dia e a paz. Assim ou assim? Assim, ó. Meu Deus. Tá vendo? Rapaz. Você teve dificuldade para aprender a falar. Agora você vai ter que ter essa habilidade para aprender a gesticular também. E uma outra coisa que eu digo, né? Se um surdo chegou, tenta ser claro, ele faz leitura labial. Pronto, olha aí. Na época da máscara, tira a máscara, olha para ele, não adianta gesticular demais, né? Ou gritar. Não vai ouvir. O surdo percebe o grito, mas ele não entende nada e é horrível. Talvez isso, até né? dificulta mais, e às vezes fica lá mostrando, fazendo um monte de gestos, sinalizações que não são sinais, né?
polui o visual deles. E não atentar, ó, vamos falar olhando nos olhos, fala pausadamente, fala devagar, mostra. Eles são muito visuais, então eles já vão chegar sabendo o que querem. Ou querem sentar, ou querem uma água, ou já querem ir direto, ou já viu o intérprete traduzindo, né? Então, seja claro. E outra coisa, né? Seja muito sincero no seu receber, porque o surdo percebe. Ele percebe a sua essência naquele momento. Então, seja carinhoso, seja amoroso e o coloque no lugar que ele tem que ficar. E vai dar tudo certo. Amém. Kelly, projetos para segundo semestre. Nossos projetos, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Fale tudo, não guarde nada, sem dó. Então, spoiler, pode dar um spoiler? Por favor. Bora lá, então. Bom, nós já estamos com o projeto do curso de Libras, que nós vamos começar em setembro. Pronto. Setembro, a gente já começa. Nós vamos estar alinhando com uma reunião antes, vamos estar falando para a igreja, quem tiver interesse de entender melhor, nós vamos estar marcando essa reunião para a gente estar falando sobre esses pontos, né? Falando sobre a surdez primeiro. Depois nós vamos lançar aí os sinais para todo mundo ficar treinadinho. Pronto. Então, segundo semestre, setembro, damos início ao curso de Libras. Curso de Libras. Vai ser restrito à seara de Deus? Isso aí que é bacana. Então, nós precisamos, então, deixar que Deus haja nesse lugar. E aí, o curso não pode ser só para a seara de Deus. Pronto. Nós temos que convidar pessoas de outros ministérios, nós temos que incentivar as pessoas a divulgar a Libras, né? Uhum. Que é a língua de sinais, porque nós precisamos estar interagidos com todos os surdos de dentro de Uberlândia. Quando nós fizermos nossos cultos, nossos eventos, cursos, os cursos também eu acho muito importante, eles terem acessibilidade em Libras, começar a divulgar, né? Nós vamos também começar na escola de líderes, né? Né, Kelly? Eu já comecei contando, né? Dessa vez foi eu que fiz o spoiler da escola de líderes. Eu que estou dando já aqui. Então, nós vamos começar a colocar acessibilidade nas nossas escolas. Sim, né? sim. Começando com a escola de líder, depois nós podemos para a escola de fundação e assim vai. O que é legal, pessoal? Que para nós, talvez é um desafio também. Sim. Como igreja, como ministro, como parte da liderança, né, do corpo eclesiástico de uma igreja, também é desafiador. Né? Igual você falou, vamos colocar a tradutora na escola de líderes? Vamos. Eu fico preocupado, porque como que a gente vai se adaptar para esse perfil? Mas se a gente não der esse passo inicial, a gente não startar, como que a gente vai poder alcançar essas vidas? Sabe, como que essas pessoas, se a gente tem o privilégio de receber algo e transformar nossa vida, por que essas pessoas não? Então, verdade. E assim, nós já temos, né, a tradutora para o culto, a tradutora para o curso, a tradutora para a escola de líderes, né? A gente já está falando com elas, que na verdade só eu, né? Nós vamos comunicar a tradutora, Kelly. Assim, aí eu vou mudando quando for para escola de líderes, eu vou virando. Vai pôr na peruca. A gente vai mudar. Então, né? Assim, nós já falamos com elas. Com a tradutora? Com as tradutoras, que todo sou eu. Mas assim, vai aparecer mais pessoas. Eu sei que tem mais pessoas. Se não faz, nós cria. A gente cria. Amém. Pessoal, é isso. Olha só. O intuito, né, desse SearaCast é justamente trazer uma consciência, tá? Para a Seara, para a igreja em si e também para as outras comunidades. Se a gente olhar somente para algo pontual, eu acho que nós somos o menor de todos os filhos de Deus, você entende? Porque a gente tem que abrir os nossos olhares, abrir o nosso horizonte, abrir nossa visão para entender, né, que o reino de Deus é muito mais do que uma igreja, é vidas. Então, assim, nós estamos aqui, eu, Kelly, né, todo esse time aqui, justamente, né, anelando, desejando, né, que haja justamente esse novo tempo sobre as igrejas de Deus, que as pessoas sejam alcançadas, né? Romanos 10 diz, quão belo e agradável são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, assim, louvado seja Deus que a Kelly está aqui, ela está disposta, ela tem o coração de servo, mas eu acho que deveria existir mais 1000 Kellys. Sim. Justamente para poder estar em outros ministérios, outras igrejas, da mesma forma que aí o surdo vai saber que em cada ponto de Uberlândia, em cada igreja, cada ministério, existe uma tradutora, existe uma pessoa com a tradução, né, com o linguajar, não sei se poderia falar isso, de acessibilidade, né? Para os surdos. Então, tradução mesmo. Tradução. Então, pessoal, aí, tá vendo? Tá me corrigindo. Linguajar não, tradução. Pronto, tá vendo? É isso aí. Vamos aprender. Eu acho assim, a gente tem que aprender. Sim. Né? Se para eles é um novo tempo, para nós também é. Né? Então, a gente abre o nosso coração e esteja sujeito a esse novo tempo. Amém. Kelly, para a gente encerrar, quer deixar um recado? Você quer falar algo para as pessoas que vão te assistir, vão te ouvir?
Eu quero deixar para vocês aqui uma frase que nós, quando nos dispomos a trabalhar, ao aceitar essa comunidade surda, nós temos que estar disposta a usar as nossas mãos como boca para que os olhos deles sejam os ouvidos e venham nos ouvir. Pronto. É isso. Pronto. Então, pessoal, tá aí. Nós vamos deixar o contato da Kelly nas descrições, tá? A Kelly, ela está disponível, né? Nós vamos realmente iniciar um projeto agora em setembro. Então, esse projeto não é somente para a Seara de Deus, mas também é para toda a sociedade, toda a comunidade. Sim. Eric, mas tem que ser cristão para estar aqui? Não, filho, tem que ser pessoas com o coração disponíveis para poder receber. Sim, então, nós vamos na associação dos surdos, nós vamos na associação dos pastores, nós vamos nas escolas, nós vamos onde for necessário ir para que a gente possa realmente estar divulgando esse novo tempo. Tá bom? Imagina se cada igreja tiver uma pessoa que possa fazer a tradução. Louvado seja Deus, né? Então é isso, Kelly tá aí. Qualquer dúvida também, ela está aqui hoje na igreja, né? Contribuindo. Se tiver dúvida, venha visitar ela, venha buscar opinião, venha tirar dúvidas, né? Como se dizia um amigo meu, venha tirar a areia dos olhos, né? Venha purificar, tirar a areia dos olhos. Às vezes é importante que a gente faça isso. Vem participar do nosso culto, vem conhecer um culto com acessibilidade em Libras. Sim, né? Pastores de outros ministérios, né, que tenham esse mesmo interesse em poder olhar para esse grupo de pessoas que são carentes da palavra de Deus, que a gente, né, possa estar dando a nossa parcela de contribuição para a sociedade. Beleza, Kelly? Beleza. Olha só, muito obrigado. Que Deus realmente te abençoe nesse novo projeto. Conta com a gente como igreja, tá bom? E que esse seja só o início de grandes coisas, tá bom? Pessoal, é isso. Forte abraço. Nós vamos nos desligando agora, tá? E breve tem notícias nossas aí de projetos novos. Que Deus te abençoe. Um abraço.